Vou tentar torná-lo bem didático e eu quero pontuar algumas coisas como a gente sempre faz. Primeiro, anote. Há duas maneiras de se lutar na vida. Não tem três, tem duas. E primeiro você tem que entender que nós estamos numa luta espiritual. Antes de ser uma batalha jurídica, antes de ser uma batalha conjugal, antes de ser uma batalha profissional, antes de ser uma batalha estudantil, antes de ser uma batalha entre nações, o primeiro nicho, o primeiro lugar, a primeira origem, a causalidade básica, como dizem os cientistas, para nós é a espiritualidade. Portanto, meus irmãos, tudo o que você está passando, meu amado irmão, minha irmã, presta atenção, olha para o seu pastor, que eu vou dizer uma coisa muito séria. Tudo na sua vida que você está passando tem fundo espiritual. Você não pode, um crente maduro, não pode deixar de discernir as coisas espirituais. Nós levamos a vida, nós vivemos, nós às vezes não damos importância que nós deveríamos dar às coisas espirituais, nós achamos que isso é pieguismo, achamos que é coisa de gente chata, de gente que é metida a consagrada. Não é nada disso. O assunto que nós estamos tratando sobre os pensamentos, as coisas de Deus, o temor a Deus, a igreja de Deus, o reino de Deus, as batalhas dos filhos de Deus, todas essas coisas têm como preeminência e base a questão espiritual. Inevitavelmente, invariavelmente, nós estamos diante de forças. A sua vida está diante de forças. Eu não quero que você vá para um extremo nem para o outro, porque nenhum extremo é saudável para a mente humana. Tudo que não for equilibrado, seja a alimentação, seja o comportamento, seja os sentimentos de ansiedade, de medo, tudo que não tiver equilíbrio não é saudável. Espiritualmente é a mesma coisa. Você não pode ir para um extremo aonde você vê demônio em tudo e faz uma leitura desta maneira sobre todas as coisas da sua vida. Mas você também não pode ir para o outro extremo achando que nada disso acontece, que a vida é uma coisa muito humana, muito carnal e depende muito da nossa vontade e das nossas decisões. Não é assim. Há de se ter um equilíbrio. Nós temos que ter uma coisa que Provérbios nos adverte muito a que tenhamos. Anote essa palavra, discernimento. Um dia a gente vai poder pregar sobre esta palavra. Discernir as coisas espirituais, discernir as coisas do Espírito, não é fácil. Às vezes você tem uma situação lá no seu trabalho, você está achando que é apenas um problema de inveja de um companheiro, ou uma injustiça do seu chefe, mas por trás de alguma coisa, existe uma questão espiritual. E vou dizer uma coisa aqui bem grave. Às vezes você pensa que quem está falando com você é aquela pessoa. E muitas vezes quem está falando com você não é aquela pessoa, mas um espírito opressor que usa a boca desta pessoa. Isso é assunto muito sério. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que entender que precisamos de um discernimento do que é espiritual. Ô gente, vocês estão compreendendo? Quem está aqui na igreja, sei que tem pessoas nos visitando, mas quem está vindo na igreja, vocês estão compreendendo o momento que nós estamos vivendo?
como igreja do Senhor, eu quero agradecer, porque no domingo passado à noite, quando eu pregava sobre o corvo e a pomba, quem estava aqui domingo passado à noite? Levanta a mão. Graças a Deus, muita gente. Eu disse que esta semana, que começava domingo passado, o Senhor ia mandar uma folha de oliveira no bico da pomba, lembra disso? E eu pedi do púlpito, porque aquela folha de oliveira no bico da pomba era um movimento de esperança que Deus estava trazendo à sua resposta de oração. E eu quero agradecer a Deus, porque choveu no Instagram, no meu Instagram e em outras áreas, pessoas dizendo: pastor, a pomba com a folha de oliveira no bico chegou na minha casa. Louvado seja o nome de Deus, aleluia por isso, glória a Deus, pelos testemunhos de bênção, testemunhos de vitória. Ora, quando nós estamos mexendo com essas coisas, nós temos que entender, meus irmãos, que muitas bênçãos virão, revelações de Deus, bênçãos na família, bênçãos na vida profissional, discernimento de direção, mas, porém, entretanto, todavia, nós vamos receber contra-ataque. Se você discerne as coisas do Espírito, você tem que entender que o contra-ataque vai acontecer, e o contra-ataque acontece. E agora o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: há duas maneiras de lutar. Há duas, é a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. A primeira maneira, ele diz, é lutar segundo os padrões humanos. Paulo diz: apesar de eu viver como homem, apesar de eu ser um homem, ele está dizendo o seguinte: apesar de eu ser uma pessoa sujeita a fraquezas, eu não posso combater nessa vida com armas humanas. Eu tenho que fazer uma renúncia, e renúncia se faz com a mente, com o pensamento e com o coração, das armas humanas. Eu convido você a fazer uma renúncia. Quais são as armas de padrões humanos? São armas, gente, dominadas pela carne, pela carnalidade. São armas dominadas pela influência de Satanás. São armas de pecado. Tudo aquilo que é arma de pecado, desobediência a Deus, corrupção, injustiça, maldade, ódio, tudo isso são armas de padrões humanos. É assim que o homem age, o homem natural, o homem mundano, o iníquo, o pecador, aquele que está na iniquidade sem Cristo, ele age segundo os padrões humanos. Por isso que é difícil fazer uma sociedade com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, porque ele vai ficar baseado em padrões humanos. Ele só conhece os padrões da carne, ele só conhece os padrões da vida. Isso está envolto na sua mente. E você nessa noite pode renunciar a isso e dizer o seguinte: em nome de Jesus, eu não vou lutar, como disse Paulo, eu não vou lutar segundo padrões humanos, eu vou lutar segundo padrões de Deus. Amém ou não? Amém. Fala mais forte. Eu não vou lutar como os homens, eu não vou lutar segundo a minha fragilidade, eu não vou me utilizar dos padrões humanos, eu vou usar os padrões de Deus. Mas essa escolha, olha para o pastor, essa escolha acontece na mente e no pensamento. Eu renuncio uma coisa e eu escolho outra. Os pensamentos de um crente precisam ser os pensamentos direcionados por Deus. Isso não é fácil. Gente, o que nós estamos pregando aqui há 7 domingos à noite, não é fácil. Ter uma mente convertida, ter uma mente com os pensamentos de Deus, depende de metanoia, depende de transformação, depende de mudança de direção, depende do Espírito Santo. Você não consegue sozinho, sozinha. Você tem que clamar, clamar, clamar e pedir, lutar, lutar, lutar e dizer: Senhor, eu renuncio
a mentalidade aos padrões do mundo, e eu aceito, escolho e decido, a minha volição, a minha vontade é pelos padrões de Deus.